Aramanchu queima na suremibas. Pegue assumirevas. Até parece que as pessoas que estão aqui estão pasmas, sei lá, perplexas, não sei se é entusiasmado com tudo que Deus faz ou se desligado totalmente de tudo que Deus faz, mas há uma presença gloriosa aqui. E uma presença, pastora Patrícia, real, verdadeira, nítida, palpável. Não é uma presença artificial, forçada, tentada a se promover. Não. É algo do interior. A pastora foi bem feliz quando você disse da expressão de Davi. Eu até coloquei ali nas minhas anotações que as pessoas olhavam para Davi, um menino, e Deus olhava e via um rei. Então, a visão de Deus, pastora Fernanda, ela é muito coerente com relação a essas coisas. E Deus, ele é pertinente com aquilo que ele vê. Ele não abre mão do que ele vê. A gente muda muito de ideia naquilo que a gente vai vendo. E Deus, quando vê e acabou. E Deus está falando para alguém aqui nessa manhã: eu vi do meu jeito. E do jeito que eu vi, eu vou desenhar e vou realizar. Uau! Deus gravou hoje uma imagem aqui. E o tempo não apaga essa imagem. As mudanças que podem ser causadas não irão alterar nada daquilo que Deus desenhou acerca de você. É rei e pronto. E quem estava sentado no trono era um rei e que não conseguia enxergar alguém tamanho a sua patente. Então ele disse: olha, sincero, eu sou um homem experiente, estou sentado nessa cadeira. Essa cadeira tem um peso muito grande. O que eu digo aqui vai influenciar. Eu espero que você entenda o que eu vou te dizer. Eu não estou vendo um soldado. É forte isso. Estou vendo um garoto. Poxa, isso vindo do rei, está dito? Não é? Entendeu? Isso vindo do rei, contra fatos, não há argumento, isso é um fato. Né? Foi o rei que disse. Se qualquer outra pessoa me dissesse isso, eu até tentaria, relutaria contra. Mas agora a última pessoa da hierarquia humana aqui na terra disse: eu não vejo um soldado. Aí você veja como que Deus faz. Então Davi, ele peita o rei e diz: o senhor me desculpa, mas eu carrego experiências. É forte isso, né? É nessa hora que você tem que confiar em tudo que já se passou na sua vida. Senão você explode, senão você desmonta, senão você acaba, senão você sai de cena, senão você se intimida. Então Davi disse: eu tenho bases em 2 fatos que ocorreram comigo, que ninguém sabe. E o Senhor vai ser a primeira pessoa a saber, porque isso são segredos que, se eu contar, vai atrapalhar. Por isso que é bom a gente não contar tudo para todos, porque no dia que precisa contar de verdade para quem interessa, a pessoa vai ouvir e vai ter que engolir o que você tem para dizer. Porque alguém pode de repente olhar e dizer assim: mas você já disse isso, eu já sei até o que você vai falar. Não, o Senhor não sabe o que eu vou falar, porque o que eu vou te dizer eu nunca disse a ninguém. Então tem peso. Não é uma narrativa, porque quando a gente fala muito, vira uma narrativa, né? Um ponto de defesa, alguma coisa que possa descredenciar com o passar do tempo. Você vai repetindo, é como uma música, que ela é bonita quando está fazendo sucesso, depois ela passa e outras vêm, e ela foi tão tocada que a pessoa fala: eu já estou enjoado de ouvir essa música.
Mas a primeira vez que alguém escutou, ela vai dizer: mas que música linda. Você tem que segurar o que Deus te falou para a pessoa certa na hora certa. Então Davi guarda aquilo e ele diz para Saul: eu vou te contar uma coisa. Uma vez aconteceu um fato inusitável comigo. Eu estava trabalhando no campo, cuidando das ovelhas do meu pai. Uau! Então ele disse, eu tenho raízes, bases. Eu estava cuidando de coisas minhas. Meu pai e eu somos um. Deus nunca me viu desocupado, cuidando das coisas dos outros. Eu estava cuidando, praticamente ele estava dizendo, eu estava cuidando de mim. Porque quando ele se refere às ovelhas do meu pai, ele está falando de uma herança, de algo dele para com ele, sim. É fato. Deus é um Deus zeloso, que é capaz de julgar a iniquidade dos pais nos filhos, ou bondade. Então Deus, ele foi quem fez essa junção de pai e filho. Ele sabe que pai e filho, não precisa explicar essas coisas para Deus, não. Então, espiritualmente falando, ele já estava dizendo, olha, eu e o pai somos um, e nós estávamos ocupados nas nossas coisas. Então quem está aqui diante de você não é uma pessoa descredibilizada. É melhor você me escutar. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e veio um urso, um predador, um prejuízo, uma catástrofe, uma desgraça, uma má notícia. Eu estava bem, todos os dias era assim. Eu ficava no campo, de boa. Eu passava o dia entoando salmos, levando as ovelhas para as margens das águas, e aquilo me inspirava. Eu fazia lindas composições, mas um dia eu não consegui compor. A música foi atrapalhada, a calmaria deu lugar a um momento de tensão. E eu, aquela pessoa calma, pasmem, tive que ser forte. Eu tive que descobrir o que eu poderia ser. Então, quando eu vi um urso se aproximar das ovelhas, aí eu peguei raiva. Aí eu descobri que eu nunca estive naquele campo sozinho. Olha isso. Aí eu descobri que eu tinha forças que eu não sabia. O que é isso, gente? Eu consegui entender que a minha vida não se pautava apenas em cantar, entoar, fazer composições às margens daquelas águas. Eu nunca imaginava que eu fosse um dia me inspirar e expressar tanta coragem. Todos os dias ele levava as ovelhas. Então ele começava a dar nome às ovelhas. E você acaba com a convivência gerando sentimento, né? Isso é típico de um ser humano. Convivência gerando sentimento. Ele pegou um sentimento pelo rebanho. Ele já conhecia o nome de todas. E o urso foi em cima exatamente da ovelha Y, X, não sei. Eu só sei que gerou sentimento e revolta. E ele disse, esse desgraçado não vai levar o que é meu. Olha isso. Diga para quem está do seu lado, esse desgraçado não vai levar o que é teu. Não sei como vou fazer, mas eu não vou deixar levar. E diz a Bíblia que Davi disse a Saul, eu me agarrei com o urso, e veio em mim uma coragem, uma força tão grande, que eu rasguei a pele dele. E simples assim, eu o matei. Eu o matei. Eu o matei.
Grava isso. Eu o matei. Aleluia. Eu o matei. O Espírito de Deus está falando para mim. Que tem pessoas aqui que nesta manhã precisam fazer uma retrospectiva e encontrar os ursos mortos na memória. Você matou. Você no passado fez coisas que supera isso que você está passando hoje. Não venha me dizer que você está fraco. Diga ao fraco. Fale para você mesmo: eu sou forte. Aleluia. Eu vejo o Espírito de Deus nessa manhã passando um bálsamo. E às vezes, pastora, a gente está carregado com as nossas preocupações. A gente sabe como é que o peito da gente está ardendo. E a gente está falando às vezes de coisas que é para nós. E que somos nós que estamos protagonizando a cena. Não é? Eu sei que você está assim. Você está para baixo. Mas olha, pastora, vai dar certo. Vai dar certo. A gente se frustra. A gente não espera. A gente ouve coisa. Tem hora que dá vontade de fazer as malas e ir embora. Sumir. Desmontar o gabinete. E não pisar nunca mais. Deixa fazer do teu jeito. Mas Davi disse: para onde me irei do teu espírito? Se eu subo aos céus, é o teu trono. Se dessas mais profundas crateras do abismo, também estás lá. Então não tem para onde ir, não tem saída. E mudar a rota de Deus é muito perigoso. É muito perigoso. O Fernando Petra disse uma coisa para mim: Deus tem a caneta e nós a borracha. Pronto. Eu não quero usar a borracha, eu não posso. Eu não posso fazer isso. Porque quando eu uso a borracha e apago o que Deus desenhou para a minha vida, automaticamente eu vou viver sob uma permissão e não por uma vontade. E essa permissão vai me levar a, infelizmente, gritar feito um louco nos meus anseios, e Deus vai cruzar os braços e vai dizer: agora segue. Eu não vou deixar de ser o teu Deus, mas eu vou te negar todo o cuidado que eu poderia ter contigo, até você achar o caminho de volta. Se é que um dia você vai voltar. O filho pródigo, a Bíblia diz que caindo em si, veja que ele não estava nele durante toda a vida. Desde que ele saiu de dentro da casa do pai, ele já não era mais ele. Saiu inconsciente das coisas que estava certa e consciente de tudo que estava errado. Porém, as coisas erradas ecoavam como certas e as certas como erradas. Ele acha que estava fazendo uma grande coisa. É esse o caminho que o diabo traça para destruir alguém e tirá-lo da rota. Mas diz a Bíblia que um dia ele caiu em sã consciência. Ele voltou para o normal dele. E quando ele volta para o normal dele, ele chama o seu pai de meu pai. Ele diz assim: quantos trabalhadores do meu pai? Veja que quando ele foi partir a herança, ele disse: pai, né? Eu quero ir embora. Mas na dor ele disse: quantos trabalhadores do meu pai? O pai sempre vai ser lembrado nas horas da dor. Agora, vai um recado para o telespectador, para o rádio ouvinte, os internautas e para todos que estão aqui no auditório e no altar. Ouça-me, por favor. Prestem muito atenção. Que a história da gente, de vocês que estão em casa, não seja tão dramática como a história de José.
Porque quando os meninos vieram para o Egito comprar alimento, que José identificou como seus irmãos, sabia que eram irmãos, mas não relatara que conhecia, e jogou aquela cena do copo, e primeiro disse: vai buscar o caçula, que ele já sabia de tudo, perguntou se só eram aqueles irmãos, e ele sim, e José, sabedor de toda aquela façanha, ele dizia assim, mas permeia a mentira até hoje. Ele pensava consigo, eles continuam se enganando até hoje, eles sabem que não me mataram, eles me venderam para o Egito, e ainda continua contando a história. Gente, anos depois, José no trono chama eles de volta, pergunta-lhes tudo como se não fosse eles, e eles têm a capacidade de dizer a mesma coisa depois de anos. Não mudaram nada. Não, tem gente que não muda, o ano passa, os anos passam, as dores vêm, as catástrofes vêm, mas eles não mudam, meu Deus do céu. Eles não mudam. É preciso que você revele, desmascare. Não muda. Misericórdia. Pensa comigo, raciocina, gente. Anos depois, a mesma coisa. E eles estavam passando fome. Eles vieram mendigar no Egito, praticamente, né? Não vamos dizer mendigar necessariamente, porque eles vieram comprar. Mas as terras dele estavam assoladas pela mão de Deus. E eles poderiam pensar o seguinte: cara, isso foi fruto da mentira que a gente inventou. Vamos se arrepender, vamos contar outra, vamos abrir para o nosso pai. Não! Depois de todo o sofrimento, vendo a sua casa em escassez, ainda foram capazes de negar, de mentir. Aí José se revela e vai, olha para mim, e vai até a sua terra natal para ver o seu pai. E quando ele chegou lá, sorte dele, o pai ainda estava vivo. Não enxergava, não reconhecia, estava um pouco lúcido, mas ainda vítima de uma esclerose e de tantas outras doenças da velhice. E a Bíblia diz que José olhou para ele e disse: eu sou seu filho. E quando ele revela tudo para o pai, diz a Bíblia que José abraçou Jacó, Jacó abraçou José, não foi isso? Fraquinho, mas abraçou. O sentimento voltou. José beijou, está na Bíblia, José beijou Jacó, e Jacó beijou José. E José, diz o texto, chorou com Jacó, e Jacó chorou com José. Mas, gente, no segundo encontro, José beijou Jacó, mas Jacó não beijou José. José abraçou Jacó, mas Jacó não abraçou José. José chorou com Jacó, mas Jacó não chorou com José, porque ele já estava morto. No segundo encontro, as reações foram totalmente diferentes. Veja o que é uma reação de vida e uma reação de morte. Tudo o que aconteceu no primeiro encontro de José com Jacó foi recíproco, porque o coração de Jacó batia, estava vivo. Mas no segundo encontro, tudo que José fez com Jacó, Jacó não conseguiu fazer com José, porque agora já estava morto. O pai está vivo, e é bom que você faça isso agora, porque você pode de repente não ter o segundo encontro. Ele pode ter vindo buscar a igreja, ou talvez desistido de investir em você, viu? Porque na hora em que Deus cessar o limite da misericórdia dele,
Ele vai te deixar de lado. Eu não sei para quem é, mas se o Senhor resolver, se aprove a Deus te deixar de lado, Ele vai se alegrar em te moer. Esse agente de Satanás, Paulo disse, ele me esbofeteou todo, quebrou-me, mas quando eu recorria aos céus, ele dizia sempre, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, ele quis dizer o seguinte, a comunhão continua, mas quando se corta a comunhão e esse espinho fica trabalhando sozinho, ele esmurra até a morte. Ele vai judiar até a morte. Então, em nome do Senhor Jesus, aqui não tem super-herói. Então, se encha de graça, se apegue no Senhor, se agarre no Senhor, seja amiga e amigo de Deus, o tanto que você puder. Não deixe cessar essa graça. Em todo tempo sejam alvos teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus.